E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Luan e eu tirei um tempo para estar aqui no meio da natureza, mas esse não era um plano meu exatamente. O que aconteceu foi que a minha família tinha todo um plano, cara, de ir para sei lá, um parque aquático, tá ligado? Ou um lugar bem bonito para fazer o aniversário da minha avó. E tipo assim, não era para ser exatamente ali o aniversário, mas por curtir mesmo, para se divertir e tal, mas aproveitando a situação e curtir com a minha avó o aniversário dela e tal. Porém, alguns fatores aconteceram nesse dia, no caso hoje, e é um domingo, a gente ia para lá e ia curtir. Só que eu tinha objetivos de, cara, aproveitar e gravar outros vídeos, vários vídeos e tal. Alguma coisa bem bacana e também aproveitar a situação. Mas, cara, o que aconteceu foi que não foi do jeito que eu esperava, porque aconteceu, como eu disse, alguns fatores, problemas, e isso fez com que eu não fosse, a gente não fosse, não teve como ir. Só que se a gente se apega, cara, aquele fator tipo, ah, pô, velho, não deu, cara, não foi. E só se apega aquele problema, aquela situação, a gente cria na nossa mente um estado de, cara, não saber o que fazer, porque a gente criou toda uma expectativa de algo e, cara, a gente tinha tudo estipulado e de repente aquilo se quebra, aquilo não vai para frente. E, cara, é muito importante que você tenha um aspecto chamado também resiliência, que é o hábito o aspecto, no caso, de você se recompor ao normal. Tipo, você tinha tal objetivo, o meu objetivo era ir gravar vários vídeos e tal, pra postar no canal. E, cara, isso foi quebrado, isso foi desfeito ali, de repente, e de repente, cara, não dá pra ir, não dá pra fazer. Não, cara, aí você tem a resiliência, você pega e se levanta e fala, não deu para fazer de tal forma, como eu vou conseguir fazer de outra forma? É você se levantar e fazer diferente. Isso foi um aprendizado importante para mim e tal. Mas o que eu quero dizer realmente aqui não é sobre resiliência, é sobre o ato de você, cara, não desistir, de você conseguir moldar a sua realidade, de você ser o escritor da sua vida. Porque o escritor, ele é o seguinte, ele tem uma história e às vezes ele vai escrever uma história e tal, só que ele vai falhar várias vezes. Ele tem que apagar aquela história. E não a história necessariamente, mas apagar vários trechos e partes e reescrever. Não quer dizer que ele vai ser o cara que vai apagar uma história inteira, porque não vai dar. Vai ser o cara que tem uma história, ele está criando, mas tem vários momentos que ele vai precisar tomar a iniciativa de reescrever, de apagar partes e escrever novamente. Ou seja, cara, é importante que ao longo da vida, principalmente se você tem ambições maiores, você tem objetivos a cumprir, seja uma faculdade, uma empresa a criar, seja qualquer objetivo, você tem metas e essas metas às vezes elas vão ser quebradas, elas vão ser desfeitas e você vai ou agir, reagir a isso de uma forma que, cara, não dá, não consigo, isso vai contra os meus planos, não funciona, ou você vai ser o cara capaz de escrever uma história diferente apesar de ter que apagar algumas partes. Então você vai ter que moldar a sua situação e não tem palavra mais desse momento para mim dizer, mas sim ser responsável pelas suas atitudes, responsáveis pela sua história. Então, é apagar partes para que você consiga reescrever de uma forma melhor. E a vida, às vezes, ela vai fazer isso, vai fazer com que você se obrigue a apagar algumas partes, a apagar alguns objetivos, algumas metas e fazer de outra forma, fazer de uma forma diferente. Isso é, cara, a capacidade de várias pessoas de sucesso terem como objetivo, que é eu tenho metas, objetivos, mas se alguma coisa barrar isso, se alguma coisa não for possível transpassar, eu vou ter que, digamos, contornar de uma maneira diferente. Eu vou ter que, cara, reescrever. Vou ter que fazer diferente, mas sem fugir do meu objetivo. Eu poderia não estar gravando um vídeo, eu poderia estar em outra situação, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de vir aqui hoje, porque me convidaram, de repente, eu acordei hoje e recebi um convite de vir aqui, nesse lugar, que é uma associação, e aproveitar o dia com eles. Eu falei, olha só a oportunidade. Então, às vezes você não vai ter oportunidade, mas você vai ter que, cara, tipo,
recriar, vai ter que reescrever, vai ter que improvisar. Eu acho que essa é a palavra mais exata. Improvisar a situação. Para você que tem objetivos na vida, uma ambição, grande ou não, cara, seja o que for, reescreva, reinterprete, faça diferente. Mas não desista, porque desistir é o que vai diferenciar a sua vida de vencedor ou perdedor, fracassado ou não. É você que escolhe, você tem a liberdade de desistir ou não. E lembre-se, se torne resiliente, reescreva a sua história e se coloque à prontidão da vida. Se coloque a ter novas oportunidades. Não importa se você não conseguiu fazer da maneira que você estipulou, da maneira que você definiu. Mas, cara, independente disso, faça de novo, faça diferente. Faça de uma forma que você consiga recriar. Faça de uma forma que você consiga fazer o máximo da maneira possível, da melhor qualidade possível, a sua história. Ou seja, não desista das suas metas, não desista dos seus objetivos. E não desista de si mesmo. Vai lá e continue fazendo. Não importa se o seu plano foi outro, pega as oportunidades que são te dadas e crie, ou até as que não são dadas e faça diferente. Reescreva a sua história, reescreva aquilo que você escreveu antes. Porque às vezes a vida vai exigir que você apague partes e escreva novamente. Mas claro, de todos os assuntos que eu falei aqui, tem vários temas e tópicos, e às vezes você tenha se perdido, mas a principal lição que você tem que tirar desse vídeo é: não importa se você tem uma meta diferente, objetivo que você tinha, todo um cronograma definido, não importa. O importante é que você execute de outras formas, que você reescreva, que você faça, mas faça de maneiras que for possível. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar e você tem que apagar partes da sua história, reescreva. Reescreva novamente, cara. Você é livre para fazer a sua história. E independente que as coisas mudaram, algum problema aconteceu, alguma coisa não saiu do seu conforme o seu planejado, você é totalmente capaz e responsável por fazer. Você pode ou não executar. Só vai depender de você.